Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Amém? Vamos iniciar mais uma noite ao qual o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui para aprendermos sobre a palavra do Senhor, que é de suma importância para as nossas vidas, para o nosso coração, e nós continuaremos estudando sobre escatologia. Eu estava conversando com um pastor hoje pela tarde, aí ele falou que a gente não precisa preocupar não, quando terminar. Estava perguntando para ele se tinha alguma data, ele falou, não, pode ir ministrando, pode ir liberando conteúdo, e nós estamos aqui para fazer isso, amém, irmãos? E vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 vem falando sobre a besta que surgiu do mar, né? Nós finalizamos ali a visão geral a respeito da grande tribulação, sobre a questão quando se fala sobre os selos, sobre as trombetas. Falamos também sobre a questão das taças da ira de Deus, falamos sobre a guerra do Armagedon, né? Sexta-feira passada nós falamos sobre a guerra do Armagedon, e hoje nós estaremos pegando alguns pontos relevantes, algumas características a respeito do anticristo, e principalmente dessa besta que surgiu do mar, né, que é o próprio anticristo, e nós iremos fazer algumas ligações textuais ali com Daniel, capítulo de número 2, Daniel, capítulo de número 7, e pegar também algumas profecias ali de Ezequiel, né, de Daniel, e assim sucessivamente. Amém? Os irmãos encontraram? Estarei lendo, os irmãos observem, acompanhem vossas Bíblias. Ele vem dizendo assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Vai observando, se você já quiser até anotando, essas características são muito importantes. Por exemplo, uma das características que ele vai pegando, né? Ela tinha 7 cabeças, ela tinha 10 chifres, e a semelhança dessa besta era como o do leopardo, os seus pés era como de um urso, e a sua boca como leão. E o dragão deu-lhe poder. Esse dragão nós já vimos em estudos anteriores, que esse dragão aí é o próprio Satanás, né? A antiga serpente. E ele vem dizendo assim: e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que lhe deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado, observe a expressão, foi-lhe dado, semelhante à expressão lá do capítulo 6, né, do primeiro selo. Alguém que tem um governo, um poder, diz assim, ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, e para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém? Amém. Quando nós começamos a observar e olhar a respeito dessa besta, né? Antigamente até me lembro,
Eu era criança e aí eu peguei um livro aí, falava que no final dos tempos iria surgir uma besta, né? Com 7 cabeças, 10 chifres. E muitas pessoas achavam que isso era de maneira literal mesmo, quando falava a respeito dessas características desses animais. E, na verdade, isso daqui são maneiras simbólicas de expressar. Se você observar o livro do Apocalipse, quando se fala de profecias, e principalmente o livro do Apocalipse, ele sempre vai usar o termo assim, ó, e era como, era semelhante. Porque quando João ele via essas coisas, ele não conseguia assimilar tudo pela realidade que ele vivia naquela época. Então ele pegava algo mais semelhante para poder associar aquilo que ele estava vendo. Por exemplo, quando ele vê ali no capítulo 4, os querubins ali no trono de Deus, ele vai assemelhar eles, era como um leão, não é que era um leão, era como uma águia, a outra face, era como um homem, não é que ali de fato era como um homem, é como se você pegasse vamos supor, um índio ali da Amazônia, que nunca viu civilização, e você vendasse o olho dele, e levasse, por exemplo, ele lá em São Paulo, uma das maiores metrópoles aqui do país, né? E colocasse ele lá no centro, aqueles prédios, helicóptero, avião. E quando aí vendasse o olho dele novamente e levasse lá para a tribo. E de repente ele fosse descrever o que ele viu lá. Ele ia tentar assimilar o que ele viu lá na civilização de uma grande cidade, na realidade da sua tribo, ao qual ele habita. Assim é João, naquela época em que ele vivia, aproximadamente quase 2000 anos atrás, né, vendo todo aquele panorama apocalíptico, e ele tentando descrever de uma maneira figurada, com uma visão ao qual ele tinha na sua época. Amém? E muitas questões, por exemplo, quando vem falando de cabeça, vem falando de governo. Os chifres vão falando de poder, né? Esses poderes aí dados pelos governos. E nós iremos associá-los agora com a estátua do rei Nabucodonosor, né? Fizemos aqui um desenho, né, clássico para nós assimilarmos. Porque nós, para você entender, tudo aqui se chama um sistema de governo. Se você observar, esse sistema de governo, ele vem lá de Babel, ao qual Satanás está trabalhando e ele está construindo. Ele pegou esse sistema e construiu uma cidade, ele foi construindo um império, porque Deus, desde o princípio, Deus está edificando para si uma cidade. Desde Gênesis capítulo 2, você vê Deus edificando a cidade, começando no jardim que ele plantou no Éden. E Deus, posteriormente, Deus revela a cidade a Abraão. Quando Abraão sai da Mesopotâmia, lá de Ur, lá da Mesopotâmia, crescente fértil, para ir para Canaã, ele não estava em busca apenas de uma Canaã física, ele estava em busca de uma cidade celestial que Deus tinha revelado para ele. Se você ler Hebreus, capítulo 11, versículo 10, ele vai à procura de uma cidade que os fundamentos não eram feitos por mãos humanas, cujo artífice e arquiteto era Deus. Então Deus, o plano de Deus sempre é arquitetar e projetar uma cidade, até culminar e chegar em Apocalipse capítulo de número 21, que nós vamos ver a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Nós iremos chegar lá e vamos dar detalhes sobre esta cidade. Então o plano de Deus sempre foi construir uma cidade. E Satanás, como se diz, ele é o maior plagiador, né? Ele é o pirata. E ele sempre vai querer imitar Deus. Até nos sacrifícios. Por exemplo, Deus, quando ele fez uma maneira tipológica da pessoa exercer a sua fé em Cristo, que sacrificava animal, só porque para Deus sacrificava sobre um altar. Satanás até hoje quer imitar Deus, só porque quando ele vai sacrificar, alguém vai sacrificar a Satanás, a demônios, faz no chão. Então assim, ele aprendeu as questões celestiais com Deus, e agora ele quer aplicar, criar um reino paralelo. Contudo, ele sabe que ele tem pouco tempo. Então o máximo de pessoas que ele puder levar com ele é o que ele está trabalhando. E então desse sistema vem surgindo impérios, foi criando civilizações pelo mundo, desde então, até começar a formar grandes impérios. Um dos impérios mais conhecidos e mais fortes foi o Império Babilônico.
criado por Nabucodonosor,